Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo seja sobre vós. Como nós estamos no sistema de escola dominical, se algum irmão quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, é só levantar as mãos, viu? Não precisa chegar ao fim da aula. Levanta sua mão, a gente só pede que você espere o pastor chegar com o microfone, porque a gente está gravando, para que quem for ver saiba qual é a sua pergunta, tá certo? Então é uma aula, não é uma pregação em si. E tratando sobre família, o Senhor nos direcionou para tratarmos de um texto que talvez você ainda não tenha ouvido alguma mensagem sobre família nesse texto. Porque geralmente quando a gente vai falar de família, ou a gente usa exemplos de famílias bíblicas, e aí a gente pega famílias que foram positivas, né? Exemplos, como a família de Jó, ou às vezes a gente pega famílias que tiveram exemplos negativos para que a gente não siga esse exemplo, como o nosso irmão seminarista Mateus pregou aqui há 15 dias atrás. Ou também nas cartas paulinas, que vão falar de famílias, como o pastor Edgar pregou domingo passado em Efésios 5, ou Colossenses 3. O texto que eu quero tratar com os meus irmãos, na verdade não é um, são vários, né? São os 10 mandamentos. Portanto, abra sua Bíblia aí. Escutei barulho de folha, então já estão abrindo, né? Êxodo 20. A gente tem que falar também não só abrir a Bíblia, agora também é acessar a Bíblia, né? Êxodo capítulo 20, vou fazer a leitura dos seus primeiros 17 versículos. Mas antes de ler, vamos buscar a presença do Senhor, vamos orar? Senhor, nós te bendizemos por essa hora preciosa que o Senhor nos permite celebrar e cultuar ao teu nome. Mas também te damos graças pelo privilégio de termos em nossas mãos a tua santa e bendita palavra, que iremos ler e meditar sobre ela. Pedimos que, por misericórdia, o Senhor nos instrua e fale aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus assim nos diz: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Pois bem, meus irmãos, os 10 mandamentos e as famílias. Vamos ver então como que esses textos são e podem ser aplicados ao contexto de família. Primeiro, entendendo que o relacionamento que Deus tem com o seu povo é um relacionamento familiar. Quando nós olhamos aí no capítulo 19, os versos 5 e parte do 6, nos diz que agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. Deus então dizendo que o seu povo será seu, por isso é seu povo, e que ele faria e fez uma aliança com esse povo.
mostrando assim um relacionamento entre Deus e um povo. E esse relacionamento ele vai ser descrito como um relacionamento familiar. Quando nós olhamos os profetas, eles vão profetizar e vão fazer essa comparação. Olha só o que diz Isaías no seu capítulo 54, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. O profeta dizendo então que o Senhor Deus é o marido do seu povo, da sua igreja. Jeremias, capítulo 31, verso 32, ele diz: não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Está falando do contexto dos 10 mandamentos, dizendo que Deus é o esposo desse povo, da igreja do Senhor. Nos 10 mandamentos, no Novo Testamento, continua essa mesma metáfora de Deus com o seu povo, relacionamento familiar. O texto de Efésios capítulo 5, pregado domingo passado à noite, diz que, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo então vai fazer essa comparação entre marido e mulher, entre Cristo e a igreja. É um relacionamento familiar entre Cristo e a sua igreja. Apocalipse 19 nos diz que alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. O casamento do Cordeiro, que é Cristo Jesus, com a sua igreja. E Apocalipse 21, 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, preparada, como a noiva adornada, decorada para o seu esposo. Então o relacionamento de Deus com a sua igreja é um relacionamento familiar. E os 10 mandamentos então, como é um relacionamento, é uma tratativa de Deus com o seu povo, ele também é para o contexto familiar. Até porque dos 10 mandamentos, nós olhamos aí, 5 deles estão ligados à família. O verso de número 4 e 5 e 6 de Êxodo 20, que fala do segundo mandamento, ele vai falar das bênçãos e das maldições daqueles que obedecerem ou desobedecerem esse mandamento. E esse mandamento ele vai ser para as gerações, as bênçãos dele, ou as maldições de não obedecê-lo, ou seja, para as famílias. O quarto mandamento, quando vai falar do dia de sábado, ele fala que nós temos que, quem vai descansar? Nós, os nossos servos e os nossos filhos, família. O sétimo mandamento, não adulterarás, contexto familiar, adultério acontece na família. E o último mandamento, o 10º, fala aí de não cobiçar a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Não cobiçar o quê? A família do teu próximo. Então os 10 mandamentos têm muito a dizer a respeito de família. E nós iremos então observar esses 10 mandamentos no contexto da família. Claro que não vai dar tempo de ver todos. Minha ideia hoje é fazer uma introdução e tratar do primeiro mandamento. E observar o primeiro mandamento no contexto do Antigo Testamento, do Novo, e aplicá-lo para as famílias. Queridos, uma das características que fazem parte da base da família, que é o casamento, é a sua formalização. Coisa que há alguns anos vem se tentando quebrar essa formalização. Criaram até um ditado popular, que já ouvi até dentro da igreja, que não precisa formalizar o casamento, porque quem amigado com fé, casado é. A Bíblia não está escrito isso não. Eu acredito que quem tenha dito isso foi Satanás. Soprou na orelha de alguém e alguém sai perpetuando isso aí. Mas uma das características da base da família, que é o casamento, é a formalização. Através da certidão de casamento, documento, e através dos votos que são feitos na cerimônia religiosa. Ou seja, é um contrato, é uma aliança que é estabelecida entre um casal para formalizar uma família. É claro que tem famílias que surgem não pelo casamento,
eu conheci, né, que ele já faleceu, um pastor solteiro que adotou uma criança. Então a família começou não num contexto de casamento, foi um contexto de adoção daquele pastor. Mas os 10 mandamentos então é um contrato também, meus irmãos. Os irmãos já pararam para observar isso, que os 10 mandamentos é um contrato que Deus fez com o seu povo? Nós vamos ver isso a partir de agora. Nos dias que Moisés recebe os 10 mandamentos para transmitir ao povo, naqueles dias havia contratos, e o contrato mais usual e conhecido era o contrato que era exercido pelo Império Hitita. Tinha vários impérios, mas os impérios que mais se destacavam era o egípcio, no qual Israel estava, e também o Império Hitita. Os egípcios estavam no sul, e os hititas tomavam conta da parte norte do mundo conhecido. E entre eles tinha um contrato muito conhecido e muito parecido com os 10 mandamentos. E o Senhor não dava nada que fosse estranho para o povo. Sempre era algo que o povo não estranhava, inclusive os 10 mandamentos. Vamos observar um pouco a respeito desse contrato que existia nos dias dos 10 mandamentos. Como esse Império Hitita trabalhava? Tinha um rei soberano, um rei poderoso, conhecido como suzerano, e ele então dominava outros países, outros reinos. Em vez dele destruir aquele rei, matar aquele rei, ele subordinava aquele rei a ele. Então eles faziam esse contrato, falaram, nós vamos formalizar um contrato aqui, não vou destruir você, você vai fazer parte do meu reino, você vai continuar governando aí, e então vamos fazer esse contrato. É como se o presidente do Brasil fosse o rei soberano, e os governadores, os reis subordinados a ele. Então ele propunha esse documento. Esse documento continha o quê? Primeiro, uma apresentação inicial, chamada de preâmbulo, onde era identificado quem estava escrevendo, quem que estava propondo aquele documento, o rei soberano. Depois passava-se para um chamado de prólogo histórico, onde esse rei iria apresentar o que ele fazia. Geralmente ele mostrava o que ele já havia feito de bom para aquele pequeno reino, mostrando os benefícios de servir a ele. Em seguida, fazia-se então as estipulações principais, as leis, os deveres que aquele reino menor deveria cumprir para com o reino maior. Esse contrato, ele deveria ser depositado em algum lugar. Geralmente, era nos templos dos deuses que esses reis serviam. O rei soberano punha no reino, no templo do deus dele, e o rei subordinado no templo do deus dele. Era-se conclamado testemunhas. Geralmente invocavam-se esses deuses como testemunhas. E era também estipulado bênçãos e maldições. Bênçãos se você me obedecer, maldições se você me desobedecer. E também eram dadas vias desse contrato. Geralmente, claro, 2 vias como nós temos hoje. Uma para o rei soberano e outra para o rei menor. Daí os irmãos vão tendo uma ideia do porquê nós temos 2 tábuas da lei. E você deve pensar, não, nós temos 2 tábuas porque 4 mandamentos numa, 6 em outra. Você já achou isso escrito em algum lugar da Bíblia? Eu nunca achei. Se você achar, depois pode levantar a mão e falar, tá? Como eu disse, nós estamos em regime de aula, pode tirar sua dúvida. Então vamos observar os 10 mandamentos com esse contrato que existia, para mostrar que é um contrato que Deus fez com o seu povo. Eu disse a respeito do preâmbulo, onde o Deus se apresentava. Olha aí no versículo de número 2 de Êxodo 20. O que Deus faz? Eu sou o Senhor teu Deus. Ele vai se apresentar. E ele vai usar o seu nome principal dos nomes que Deus se apresentava, que é Yahvé. Aí na sua Bíblia está a palavra Senhor, toda em maiúscula. É quando está escrito Yahvé, o nome do Deus Todo-Poderoso, aquele que redime o seu povo. Deus se apresentando como o seu soberano. O prólogo histórico, o que Deus fez de bom para com aquele povo. Ainda no verso 2, te tirei da terra do Egito. As estipulações, as exigências que Deus faz, aí dos versos 3 a 17, o que nós devemos fazer como obrigação. Aonde que era depositado esse contrato?
Quando nós vamos para Deuteronômio capítulo 10, verso 5, nos diz que pus as tábuas da arca que eu fizera, na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Deus ordenou que Moisés colocasse as 2 tábuas da lei na arca da aliança. Esse era o depósito. Quem que eram as testemunhas? Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Deus então toma Ele mesmo como testemunha e toda a sua criação. Bênçãos e as maldições de se obedecer ou não esses mandamentos. Deuteronômio 28, 29 e 30. E é interessante, meus irmãos, que todas as profecias que os profetas trouxeram, elas têm a sua base em Deuteronômio 28, 29 e 30. Se vocês obedecerem, se vocês mudarem de vida, vai acontecer isso e isso. Mas se vocês desobedecerem, acontecerá isso e isso. Eu tenho que levar o microfone mais perto da boca, né, pastor? Era só ter dado o sinal. E as vias do contrato. Deuteronômio 4, verso 13. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Como eu disse, as 2 vias do contrato. Uma via de Deus e outra via a nossa. E onde que Deus manda depositar? No templo. No templo que era símbolo da presença de Deus e também do nosso encontro com o próprio Senhor, nosso Deus. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma discordância do que eu disse até agora? Todo mundo concordou então, ou todo mundo discordou. Entenderam o que eu disse? Ficou alguma dúvida? Não? Tá certo. Uma última observação, antes de entrarmos no primeiro mandamento, é tratarmos do porquê Deus nos deu mandamentos. Por que que Deus nos deu os 10 mandamentos? Eu destaco pelo menos 4 motivos. O primeiro deles, revelar quem Deus é. Um Deus santo, Deus justo. A lei é o reflexo de quem Deus é. Não é apenas uma lista de normas, de regras, mas sim a expressão da santidade de quem Deus é. Levítico 19 diz que porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Os 10 mandamentos e todos os mandamentos que a palavra de Deus tem, revela quem Deus é. Deus é santo. Segundo, estabelecer a base da aliança que Deus fez com o seu povo, o contrato que Deus fez conosco. Os mandamentos fazem parte do pacto gracioso de Deus com Israel, e ele vem após a libertação do Egito. Os 10 mandamentos, os mandamentos do Senhor, é a base da aliança, mas obedecê-los não quer dizer que seremos salvos. Até porque, a terceira razão porque Deus nos dá mandamentos, é para mostrar quem nós somos. Homens e mulheres incapazes de cumprir a sua palavra. Os 10 mandamentos, e todos os mandamentos, eles funcionam como se fosse um espelho. Você o pega, olha ele aqui, e você vê quem? Você. E quando nós olhamos para os mandamentos e que nós não somos capazes de cumpri-los, nós então reconhecemos quem nós somos, pecadores. Paulo nos diz em Romanos 3, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E em Gálatas, a lei nos serviu de aio, guardião, tutor, para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei nos mostra quem nós somos, e reconhecer que nós somos pecadores nos leva a Cristo, o Senhor e o Salvador. E por fim, os mandamentos nos foram dados para o nosso bem. A palavra de Deus nos é lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, verso 105. Ela nos é caminho de sabedoria e de justiça. Deuteronômio 10, 13 diz que guardes os mandamentos do Senhor para o teu bem. Portanto, meus irmãos, quando nós trabalhamos com os 10 mandamentos, não tem como não ser de outra forma que não seja exortativa. Não tem como não ser puxar a orelha. Portanto, nessa série aí que nós trabalharemos hoje, domingo que vem, a respeito dos 10 mandamentos, não tem como não ser de forma exortativa. Não é de forma que você pense, esse seminarista até de implicância comigo. Até porque eu não conheço o contexto da sua família.
Então, antes que você pense assim, essa mensagem é para mim, ele está mandando indireta. Não, eu não conheço a sua família, eu não conheço o seu contexto. E quando nós tratamos dos 10 mandamentos, não tem como ser de forma diferente, que não seja revelar quem nós somos, pecadores, inclusive no contexto das nossas famílias. Certo? Alguma dúvida? Alguma colocação nessas palavras que disse? Não? Tudo bem, vamos seguir. Vamos então para o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Verso 3 de Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos lembrar, meus irmãos, que esses mandamentos foram dados inicialmente para um povo que havia acabado de sair do Egito. Um povo que havia experimentado ali do poder de Deus, visto a mão poderosa de Deus quando ele manda as 10 pragas, quando ele abre o Mar Vermelho e quando ele sustenta esse povo com o clarão do calor do fogo à noite pelo deserto, e durante o dia a nuvem que os protegia do sol e também os dava direção. É esse povo que vai receber os mandamentos, mas é povo que havia acabado de sair do Egito, um povo que ainda estava acostumado com aquela cultura idólatra dos egípcios. Inclusive as pragas, elas não tinham só um efeito de mostrar para Faraó quem era o Deus de Israel, era para também combater os deuses dos egípcios. Êxodo 12:12 diz que porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Quando ele está anunciando a 10ª praga. Também, a questão espiritual do momento que Israel vivia. Como eu disse, eles haviam acabado de sair do Egito. Êxodo 19, verso 1, fala que foram após 3 meses. Então o povo está muito acostumado com aquilo que eles viviam e viam no contexto egípcio. Um povo extremamente idólatra. Um povo politeísta, cultuava deuses visíveis, deuses invisíveis. Israel então estava num contexto de idolatria e espiritualmente imaturo. Foram muitos anos vividos naquele contexto. Tanto é que em Josué 24, nos diz: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servia ao Senhor. Ou seja, o povo de Israel servia a deuses estranhos ali no Egito. É esse povo que vai receber esse mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Outro fato que nós temos que levantar nesse primeiro mandamento é que o ser humano, ele é um ser religioso. Todo ser humano, ele é um ser religioso. João Calvino diz que existe no coração do homem, por disposição natural, um senso da divindade, uma semente da religião que nada pode tirá-la do coração do homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados seres religiosos. Quando eu estou fazendo a liturgia, eu sempre começo dizendo que nós fomos criados para um fim específico, que é glorificar a Deus. Todo ser humano, meus irmãos, foi criado para esse fim. Portanto, todo ser humano, ele tem no seu coração um desejo, uma necessidade de adorar a Deus. O problema é que quando o pecado entra no mundo, através de Adão, o nosso coração fica corrompido, em todos os seus aspectos, inclusive na adoração. E aí o ser humano começa a adorar de forma contrária com a qual Deus prescreveu. Ele começa a adorar a criatura no lugar do Criador. Mas você pode me questionar e dizer: mas o ateu, ele não adora a Deus, ele é contra adorar, ele é contra a religião. Ele é contra a religião, mas que ele tem um Deus no coração dele, ele tem. Inclusive, quando nós formos aplicar esse primeiro mandamento no contexto de família, nós veremos a respeito desses deuses invisíveis que há no nosso coração e que há no seio de nossa família. Portanto, meus irmãos, a idolatria não é falta de religião, ela é religião corrompida. É a religião, é a adoração de forma incorreta. De fato,
Calvino dizendo, de fato, mesmo os mais bárbaros e selvagens têm algum senso de que existe um Deus. E isso prova que a consciência de Deus está naturalmente gravada no coração humano. Esse semestre a gente teve no seminário a aula de História da Igreja Brasileira. E um dos livros que a gente teve que ler narra a história de um homem, é o diário dele, de quando ele chegou no Brasil, quando descobriram o Brasil. E é muito interessante ele mostrar como era a questão dos indígenas. Todos eles adoravam um Deus. Ou adoravam o céu, ou adoravam a lua, estrelas, águas. Era um povo extremamente religioso. Isso um livro escrito lá em 1600, difícil de ler, uma linguagem complicada. Mas eu me peguei a esse fato de ver o tanto que aquele povo que vivia aqui isolado adorava alguma coisa. Porque não tem como fugir dessa realidade. Nós adoramos algo. Espera-se que seja o Senhor nosso Deus, porque do contrário é idolatria, é pecado. Não terás outros deuses diante de mim. A expressão aí hebraica diante de mim significa na minha presença. Ou seja, Deus exige fidelidade. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele quer exclusividade para com Ele. E é interessante que o pecado da idolatria, ele sempre faz parte da história. O povo de Deus aí, os israelitas, Êxodo 32, 12 capítulos após receber os 10 mandamentos, Moisés sobe o monte para buscar as 2 tábuas da lei. Aqui ele apenas pronunciou, o Senhor pronunciou. Deuteronômio, que vai repetir esses mandamentos, vai dizer que Deus dizia a Moisés, Moisés repetia para o povo. E lá em Êxodo 32, Moisés vai buscar então esse texto escrito. E Moisés pega a demorar e o povo fica inquieto. E o povo então chega para Arão e fala, Arão, nós temos que dar um jeito, nós precisamos adorar. Nós precisamos de um Deus. Moisés não desce, véio. E Arão vai e tem aquela infeliz ideia de pegar todo o ouro que o povo tinha e cria um bezerro de ouro para que o povo cultue e adore a um Deus. Isso para suprir no coração do povo o quê? O buraco que há no nosso coração, um buraco esse que, não sei se foi Lutero que disse, que só pode ser preenchido por Deus. É um buraco tão grande. Alguém disse aí, por isso que eu não gosto de dar nome, dar crédito para quem disse, quem mandou falar, né? A gente pode citar ele depois. Mas então esse povo eles precisam adorar algo. E eles vão adorar aquele bezerro de ouro. Adorar um ídolo que é mais acessível e manipulável para o ser humano, né? Mas isso aí nós vamos tratar no 2º mandamento. Se der tempo hoje, tratamos hoje, senão domingo que vem. Mas não só em Êxodo 32 teve a história do bezerro de ouro. No Antigo Testamento nós vamos ver esse povo sendo idólatra. Números 25, Israel vai se prostituir com as filhas de Moabe e adorar um Deus chamado Baal Peor. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, encontramos Salomão, o homem mais sábio que pisou na face da terra, mas mesmo sendo sábio, no fim de sua vida, ele vai adorar a Astarote e Moloque, deuses de suas várias mulheres que ele tinha. E nos livros proféticos nós encontramos aquilo que é chamado de adultério espiritual. Os profetas se levantando e pregando contra a idolatria. Jeremias vai usar essa comparação de adultério quando ele fala da esposa adúltera. Oséias, que é que mais representa esse adultério espiritual, quando Deus o manda casar com a prostituta que vai adulterar, e mostrando que o povo, quando tem outros deuses, Deus mostra que eles estão então sendo infiéis. E essa idolatria sistêmica foi o que levou o povo de Israel ao Egito. Ao exílio. Tanto o norte como o sul. Pois bem, meus irmãos, vamos aplicar esse primeiro mandamento no contexto de família. Relembrando, qual que é o propósito dos mandamentos? Mostrar nossos pecados para o nosso bem e para a glória de Deus. Então, quando eu agora vou apresentar 4 questões que estão rondando os nossos lares e que pode ser idolatria e quebra do primeiro mandamento, não é por implicância minha com ninguém, mas para mostrar nossos pecados, para o nosso bem e para a glória de Deus. Irmãos, nós quebramos o primeiro mandamento quando colocamos os nossos filhos acima de Deus e acima do nosso próprio casamento. Os nossos ídolos dos nossos dias, e falo ídolos
do primeiro mandamento está sendo os nossos filhos. Abra sua Bíblia em Mateus 10, 37, para mostrar a seriedade da quebra desse mandamento, não só a questão de idolatria. Mateus 10, 37. Mateus, capítulo 10, verso de número 37. Olha só se esse texto não está falando do contexto de família, né? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não é só colocar os filhos na questão de deuses nos nossos lares e pecarmos por idolatria. É não sermos dignos de ser do próprio Deus. A idolatria dos filhos se manifesta quando os pais vivem em função deles. A palavra de Deus não nos diz para vivermos em função de filhos. É quando nós tomamos decisões no âmbito familiar que vão girar em torno de filhos. É quando o medo de dizer não para um filho vai frustrá-lo, vai trazer sobre ele contrariedade. E aí nós pensamos, não, mas isso é crueldade, eu tenho que dar tudo que eu dei para o meu filho. É aquela história, né? Eu quero dar para ele tudo que eu não tive. E eu sempre falava isso para minha menina: filha, tudo que o papai não teve, eu vou te dar. Sabe o quê? Chicote, que eu nunca apanhei na vida, te dá limite, te dá não, e te pôr de castigo. E ela, não. Pois é, o papai nunca teve, isso foi muito ruim para mim. Porque eu cresci uma criança mimada, uma criança que até hoje, quando toma um não, emburra, né? Minha esposa que gosta de falar isso. Você não gosta de ser confrontado, você não gosta de ser mandado. Eu falei, mas é claro, eu fui criado como um rei aí. Isso foi horrível para mim. E eu colho frutos disso, meus irmãos, e eu falo rindo, mas a vontade é de chorar. Porque como fez falta uma vara no meu lombo? Como fez falta meu pai falar para mim, Marciano, não. E não é não, rapaz. Isso é verdade, meus irmãos. Pais se tornam reféns das vontades dos filhos e filhas, estão idolatrando seus filhos. Infelizmente. E agora eu estou falando para pai, e agora eu vou falar para filho. Filho, não faça do seu pai um servo. Não faça do seu pai um servo. Você está fazendo seu pai pecar. E pecar por idolatria, que é o pecado que Deus mais odeia. Eu vou citar 2 exemplos bíblicos, talvez um deles você não concorde tanto, de pais idólatras. Um deles é Raquel. Raquel era amada por Jacó, mas isso não bastava. Ela chega para Jacó e fala, dai-me filho, senão eu vou morrer. O coração de Raquel era um só, não era nem servir Jacó, era ter filhos. O pastor comentou comigo, comentando com ele, mas Deus atendeu o pedido dela. Você vê o tanto que Deus é misericordioso e bondoso, mas dentro dos propósitos de Deus, meus irmãos. E assim nós vemos em toda a palavra de Deus. Mas Raquel, claro, tem o contexto dela não poder ter filhos. O Antigo Testamento, naquela época, quando ela pede filho, ela ainda era estéril. O Antigo Testamento nos mostra que quem não tinha filho era tido por amaldiçoado. Tem todo esse contexto. Mas nós olhamos que o objetivo de Raquel era ter filhos. Mas a palavra de Deus nos mostra qual que é o objetivo da mulher. É ter filhos? Quando nós lemos Efésios, não. É servir ao marido e o marido servir à esposa. Os filhos vão ser consequência abençoada que Deus nos dá no contexto de família. Raquel está insatisfeita, alimentando um ciclo de vazio no seu coração. O seu coração só seria preenchido o dia que ela tivesse um filho. Outro exemplo é de Eli e seus filhos. Eli era um sacerdote, mas seus filhos, um homem de Deus, mas seus filhos, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes, eram corruptos. Profanavam os sacrifícios
se deitavam com mulheres à porta do tabernáculo, desonravam o nome de Deus. Eli até que os repreendeu, mas só chamou a atenção, não tomou nenhuma atitude a mais. O que ele deveria ter feito? Afastado eles do sacerdócio. Falou: "Ô, vocês não têm capacidade para isso não, vocês estão doidos, isso é coisa que se faça, vai para o banco, acabou, vai agora trabalhar de outra coisa, vai rachar lenha, vai limpar, vai matar bicho e servir aqui no templo, no tabernáculo, de outra coisa que não seja sacerdote, vocês não têm qualificação para isso." Às vezes a gente faz isso, né? Só puxa a orelha do menino e fala: "Ó, você está errado", mas tem que ir a mais, tem que tomar atitude, tem que fazer com que aquilo doa no seu coração. E qual foi o resultado de Eli com isso tudo? Perdeu os 2 filhos de forma trágica e ainda perdeu o sacerdócio. Deus diz: acabou, da sua família nunca mais, acabou o sacerdócio, daqui não. Isso porque ele amava mais os seus filhos do que a Deus. E aí volto a falar da questão de Raquel, tanto que Deus é misericordioso. Um homem que não sabia criar os seus filhos, criou um dos maiores profetas que Deus teve, que Israel teve, que foi Samuel, não é? Misericórdia e bondade de Deus. Aplicação prática: quando os filhos se tornam senhores da casa, os pais deixam de exercer sua autoridade, que foi dada por Deus, e em vez de discipular os seus filhos à obediência de Cristo, os transformam em pequenos reis e pequenas rainhas. E aí, quando eles vão encarar a sociedade, o trabalho, e eles descobrem que não são reis e nem rainhas, se decepcionam com tudo e com todos. Aí o pai vai ter que tratar deles a vida toda, porque eles não conseguem enfrentar o mercado de trabalho, porque lá eles não são reis, não são rainhas. E a gente pensa que está fazendo bem, na verdade nós estamos fazendo mal para com os nossos filhos. Não é só a questão espiritual de tê-los como ídolos, mas não os prepará-los para a vida. A vida é dura, meus irmãos. A vida é dura, o mercado de trabalho é duro, o casamento é duro quando esses filhos casarem. E aí a gente está preparando, me perdoa a expressão, mas um monte de banana, que não dá conta de nada. E quando o mundo der não para ele, ele entra em crise. Culpa de quem? Nossa, que não estamos criando os nossos filhos como devem ser criados. Mas como que a Bíblia então nos ensina que devemos tratar os nossos filhos? Tanto Efésios como Colossenses vai dizer: não irritei vossos filhos. Aí você pensa: não, mas então eu dizer não para o meu filho é não irritá-lo. Não é não, meu irmão. Mas na frente a gente pode tratar o que é isso aí, o que é não irritar filho, mas não é dizer não para ele. Também diz para discipliná-los e admoestá-los no Senhor. A Bíblia diz que você tem que morrer pelo seu filho? Não. A Bíblia diz que você tem que morrer pelo seu cônjuge. Amor sacrificial. E a gente inverte: não, pelo meu filho eu dou tudo, pelo meu marido, minha mulher, eu não. É o contrário. O que é de mais importante no lar? Marido e mulher. Depois vem os filhos. É a ordem de Efésios e de Colossenses. Você pode até discordar de mim, mas da Bíblia vai ser meio difícil de discordar. Alguém quer falar alguma coisa? Espera aí que o pastor vai levar o microfone. A gente vai ficar só no primeiro mandamento hoje mesmo. Eu falo rápido mesmo. Meu irmão, sobre isso aí, de nós colocarmos nossos filhos acima de tudo, o mundo é assim. O mundo, mesmo pessoas que conhecem a palavra de Deus, quando meu marido, há 16 anos atrás, ele nasceu de novo, porque ele faliu todos os órgãos. Então, quando eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor me deu ele, eu tinha 14 anos, se o Senhor vai tirar, então o Senhor conforta meu coração, porque ele é do Senhor, não é meu. Aí eu disse para as pessoas na igreja onde eu congregava, eu disse assim: olha, se meus filhos me faltar, eu vou sentir muita dor, mas não como meu marido, porque eu sou parte dele, né? Então, as pessoas me criticavam e diziam assim: ah, não, perder um filho é muito mais difícil. Eu falei: para vocês, para mim não, porque perder o meu marido, eu amo muito os meus filhos, tanto que minha filha mais nova teve que sair de casa, porque não queria obedecer, entendeu? Ela não queria obedecer. Então eu disse assim: não e não, não queria ser um Eli, morrer ali, caiu ali, a morte dele foi triste, né? Porque ele soube a notícia que os filhos tinham sido mortos, né?
E ele virou ali, diz que é porque ele era muito gordo, né? Muito acomodado. Mas eu falava, Senhor, eu não quero morrer dessa forma, eu quero... primeiro é o Senhor, minha filha teve que sair de casa, foi mãe solteira, e até hoje eu crio a filha dela, agora minha bisneta também, mas não coloca acima de Deus. Mas até dentro da igreja, pessoas estão falando que não, é difícil discordar daí, mas discorda, meu irmão. Com certeza. É triste, eu chorava. Mas como que você prefere perder seus filhos? Não, vocês não entenderam. É que meu marido é parte de mim. Foi tirado do osso dele, me feita, a mulher lá. Uma só carne. Uma só carne, pronto. Então, meu irmão, é por isso que nós estamos agora em julho, dia 8, vai fazer 53 anos de casamento, né? É por isso, é porque nós nunca deixamos de amar um ao outro. Se eu for contar tudo que nós já sofremos na nossa vida, com filhos, com netos, com genros, com tudo, entendeu? Você vai falar que horror, mas nunca deixamos de amar um ao outro e de concordar um com o outro, entendeu? Então, para os casais que estão aqui hoje, para você ter um casamento de 53 anos, 60, é isso que tem pregado aqui, como o seminarista, o Mateus. Então, nós não podemos deixar que os nossos filhos criem um conflito entre nós, não. Porque, às vezes, os filhos são tão difíceis, que é difícil para nós. Mas é nesse momento que nós temos que nos unir e tratar com aquilo. Ainda que dói demais, meu irmão. Dói você fazer um filho sair da sua casa. Mas nós tivemos que fazer isso. Por amor a nós dois, porque estava destruindo os dois. Então, é isso. Tá certo. Obrigado pela contribuição. Meus irmãos, é claro que quando a gente fala da dor, né, da perda de um filho, da perda de um marido, de uma esposa, e a gente fala que do filho vai doer mais, é porque nós somos pecadores e nós não sabemos amar como convém. É tudo muito mais difícil, tá certo? Mas, é o que a irmã disse, 1 mais 1 não é 2, no caso do casamento, 1 mais 1 é 1. Os dois tornarão-se uma só carne. 1 mais 1 é 1. É uma só carne. E o filho, ele não pode ser acima do cônjuge de forma alguma. Segundo, Deus que pode surgir aí no nosso coração, e tem surgido e sempre surgiu, que é o trabalho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O trabalho, às vezes, meus irmãos, se torna um principal meio de identidade, status, segurança, e assume o lugar de Deus. E olha o que eu estou falando, meus irmãos, de nós. É de quem conhece a palavra, não estou falando do mundo, é de nós mesmos. E eu comentava isso com o pastor domingo passado, né? Não, acho que foi retrasado, de uma família que foi morar no exterior, e aí chegou lá, descobriu que não tinha igreja, e aí ficou o tempo que morou lá sem frequentar igreja nenhuma. E muitas das vezes a gente pensa assim, às vezes consegue um trabalho em outra cidade, em outro país, e a última coisa, às vezes nem pensa nisso. Será que lá tem igreja? Será que eu vou congregar? Não, a gente pensa que, não, trabalho muito bom, eu vou ganhar dinheiro, para minha família, para os meus filhos. E aí a gente nem tem ideia de pensar no principal, que é glorificar e cultuar a Deus. E mais, se Deus te abre uma porta para um lugar que não tem igreja nenhuma, não é que é para você dizer não. É para você ir e começar uma igreja no seu lar. Eu também estava em dúvida se eu trabalharia Êxodo ou se eu trabalharia essa questão de igreja e família. Se a gente olhar o livro de Atos, as igrejas todas começaram nos lares. Então, se Deus abriu a porta para você ir para um lugar que não tem igreja, o que pensam? Deus está te chamando para ser um missionário lá. E lá você começa a sua igreja, ou a igreja do Senhor. Mas o trabalho, muitas das vezes, ele tem tomado conta dos nossos corações. E aí, meus irmãos, tem a ver também com o 4º mandamento, que depois nós vamos trabalhar, que é a questão do descansar. O trabalho nos nossos dias tem se tornado algo terrível. O que o trabalho tem feito? Nos tirado da casa do Senhor. E aí a gente vai falando, o contexto que nós vivemos, o contexto de pecado, em que cada vez mais a ganância, dinheiro nos leva a sucumbirmos a esse ídolo dos nossos corações, trabalho. É uma luta. Por exemplo, hoje minha esposa não está aqui porque ela está trabalhando. E é aquela história, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Então eu estou batendo nos irmãos, eu estou me batendo também. Mas
tinha que trabalhar, senão vai viver do quê? Vai viver das promessas do Senhor de que Ele não desampara os seus. E muitas das vezes o trabalho toma o lugar de Deus nos nossos corações, e aí nós justificamos que é o contexto que nós vivemos. Isso, o contexto de pecado. Salomão foi um exemplo disso. Ele chega ao final de sua vida e vai dizer que fez um monte de coisa, que trabalhou, que ele plantou vinhas, jardins, casas, teve riquezas, teve servos, e aí ele conclui: eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. O coração dele, inclusive, como eu disse no início, né, estava vazio, e ele começou a adorar deuses. Quem sabe porque o trabalho não tornou o coração dele, tornou um ídolo no coração dele, né? E o outro é Caim. Caim, quando ele trouxe da terra uma oferta, e Deus não aceitou porque o coração dele era maligno. Mas ele trouxe o fruto do seu trabalho, enquanto Abel trouxe dos animais. Quem sabe Caim também não estava batendo no peito e dizendo: olha o que eu produzi, olha o que eu trouxe da minha horta. Claro, o coração dele era maligno. E quando ele é questionado por Deus, né, da sua oferta, ele se afasta de Deus e ele vai assassinar o seu irmão. Trabalhar é bom e é necessário, é bíblico, mas nós temos que tomar cuidado quando o trabalho não se torna um ídolo no nosso coração. E por fim, o dinheiro. O dinheiro também, ele é um perigo, é um ídolo que é enraizado nos corações. Nós vemos aí o jovem rico, né? Guardava os mandamentos, mas o seu coração não estava nos mandamentos, nem no Deus dos mandamentos. O jovem rico, o seu coração estava nas riquezas que ele possuía. Ele não possuía bens, ele era possuído pelos seus bens. E Acã, após a conquista de Jericó, ele vai lá e pega uma barra de prata e uma capa babilônica e esconde na onde? Dentro do seu lar, dentro da sua casa. Pecado de ter. E o que aconteceu? Ele e sua família sofreram as consequências desse ídolo. Nós temos que ensinar os nossos filhos de que o dinheiro é bom, desde que ele seja o nosso mordomo, desde que ele nos sirva. Ele não pode nos dominar de forma alguma. A razão de nós existirmos não é termos coisas terrenas, é servirmos ao Senhor, nosso Deus. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação, meus irmãos? Não? Então, domingo que vem a gente trata do segundo mandamento, do terceiro e do quarto no ambiente da família. Concluindo, que os nossos filhos, meus irmãos, sejam criados para adorar a Deus, não para serem adorados. Que os nossos filhos sejam criados para adorar a Deus, não para serem adorados. E filhos, façam com que seus pais adorem a Deus e não adorem você. Que o trabalho seja exercido com zelo, mas sempre lembrando que quem edifica e quem dá garantia é o Senhor para os nossos lares. O dinheiro deve servir a família, mas nunca governar os nossos corações. Amém? Vamos orar?